Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Não Sei Investir, um lugar aí para a gente conversar um pouquinho de finanças pessoais, educação financeira e investimentos. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o CDI. Temos um artigo lá no site sobre o assunto. Se você quiser dar uma olhada, eu deixo o link aqui na descrição, beleza? Então vamos lá. O que é o raio do CDI? CDI é uma sigla que ela significa Certificado de Depósito Interbancário. E o nome ele já dá a dica, né? Interbancário, entre bancos. O que acontece, né? Os bancos, eles trabalham aí com saques e depósitos, empréstimos, entradas e saídas durante o dia, né? Então entra dinheiro, sai dinheiro, vai para cá, vai para lá. E os bancos, no final do dia, eles têm que fechar o caixa ali deles zeradinho, bonitinho, né? Tem banco que vai ter mais depósito do que saque, daí ele vai estar com um caixa lá bem positivo, com bastante coisa. Tem outros bancos que, por outro lado, vão fechar ali no negativo, teve mais saque, né, do que depósito. O que acontece? Esse cara aqui empresta para esse cara aqui, então ele empresta os 500, zero a caixa dele, fica show de bola. Esse aqui recebe os 500 e fica com caixa bonitinho também. Então, essas operações, elas são feitas entre todos os bancos, isso é bem normal, tá? E várias vezes ali ao dia para fechar os caixas bacana, fechar no zero, ficar certinho ali, né? E na média dessas operações, desse vai para cá, vem para lá, é o que vai dar a taxa CDI, beleza? Essa taxa é a taxa que vai rolar aqui nessas operações de empréstimos entre os bancos, né? Do dinheiro indo para lá e para cá. A média dessas operações aí vai gerar a taxa CDI, que é essa taxa do certificado de depósito interbancário, também chamado de taxa DI, beleza? Elas vão servir para os bancos fazerem essas transações, mas não somente, né? Porque aí às vezes a gente vai pensar, pô, a pessoa vem e me fala, tá, se é entre os bancos, essa taxa é para banco e eu não tenho nada a ver com isso. Não diga isso, não é bem assim que funciona, não. Você tem a ver sim. Vamos supor quando você faz um investimento aí, um CDB que te paga 100% do CDI. O DI, a taxa DI, o CDI, ela vai servir aí de base entre os bancos e de base para muitas outras coisas entre elas. A remuneração dos instrumentos de investimento, principalmente renda fixa aí, né? CDB, LCI, LCA, toda essa galera aí, ela vai ter um rendimento muitas vezes baseado no CDI. Você tem exemplos aí simples, por exemplo, a própria conta aí do Nubank. Ela rende exatamente isso aqui, 100% do CDI. Você tem aquele aplicativo de pagamentos, o PicPay, ele varia, normalmente ele paga mais, que isso aqui já chegou a pagar 200% do CDI, e hoje deve estar algo em torno de 150% ou 140% do CDI. Então você tem variações aqui, beleza? E você vai ter CDBs, né? Às vezes alguns de mais longo prazo vai pagar alguma coisa 120% do CDI. O que significa isso, né? CDI é essa média aí de taxas, né? Então, sabendo ela, você consegue saber esse rendimento aqui. Se você pega ali um investimento que ele fala, pago para você 100% do CDI. Tá, vamos ver qual que tá o CDI hoje. Daí a gente vem aqui no site da Bolsa, na B3, ele informa para a gente a taxa DI, né? Taxa DI de 4,15%, isso aqui é ao ano, beleza? Então, se ele fala para você, tá caindo os confetes aqui no site da B3. Se ele fala para você que paga 100% do CDI, ele vai te pagar justamente essa taxa de 4,15% ao ano. Esse vai ser o rendimento, beleza? Se ele vem aqui e te fala, pô, pago 120% do CDI para você. Se você sabe que o CDI está valendo 4,15% ao ano, você falar 120% disso, vai ser 4,98% ao ano. Então, perceba que é assim que ele baseia aí os rendimentos de investimentos que estejam atrelados a ele, né? Se você falar, paga 150% do CDI, beleza. O que significa esses 150%? Significa a taxa de 4,15 que temos hoje, que seria 100%,
vezes aí 1,5 vezes, né, os 150% dela, então vai ser 6,23% ao ano, beleza? Então é assim que funciona. Quando ele te fala desse rendimento aí com base no CDI, agora você consegue enxergar melhor do que ele está te falando, beleza? O CDI, sempre tem gente que pergunta quanto é que rende, quanto afinal é esse CDI? Tá, é a taxa ali entre os bancos, é o custo desse dinheiro para os bancos, né? Eles ficam emprestando esse dinheiro, indo para lá e para cá, é o custo dessa grana. Tá, mas tem como eu saber quanto que ela rende, como que ela varia? É só no site da B3, é só consultando aqui mesmo? Para você ter uma base, o CDI, ele sempre anda juntinho aí com a Selic, beleza? Então, o Bacen aí de 45 a cada 45 dias, o Banco Central, por meio do Copom, né, o Comitê de Política Monetária, eles se reúnem para definir isso aqui, entre outras coisas, para controlar a inflação, tá? Eu falo no outro vídeo de taxa Selic, estou deixando ele aqui em cima para você dar uma olhadinha, eu explico ela, explico qual que é a relação com a inflação e o que ela, no que ela influencia na nossa vida, como que funciona essa taxa Selic, né? Mas o CDI, ele anda colado na taxa Selic. Você tem essa taxa que o Bacen define, que o Banco Central define na reunião dele, que ele chama de Selic Meta, né? Então, a Selic Meta hoje está em 4,25% ao ano, né? Quando você pega o CDI, normalmente você vai ver que ele anda 0,10 abaixo disso. Então, se a Selic meta está em 4,25, beleza, significa que o CDI ele vai estar aí em 4,15%, que consultando ali na B3, é justamente o que a gente tem aqui em cima, 4 ponto vírgula é a mais, 4,15% ao ano. Então, ele vai sempre andar coladinho com a Selic, beleza? Se essa Selic aqui cair para 4, por exemplo, ele vai vir aqui para 0,10 abaixo. Então, ele vai ficar provavelmente em 3,90. Se essa Selic subir para 5, ele vai ficar aí em 4,90. Então, ele anda colado, beleza? Se você tem uma Selic meta e essa Selic que o Banco Central, por meio do Copom, define, se você tem essa Selic meta num determinado valor, o CDI vai estar um pouquinho abaixo. Então, você já consegue ter uma ideia de quanto que ele rende com base ali na Selic, ter uma ideia de como funciona isso aqui, beleza? Então, o CDI é essa taxa aí que serve de parâmetro para os bancos emprestarem dinheiro entre si para fechar o caixa aí, fechar o caixa legal no final do dia, né? Ela não serve só para banco, entretanto, ela remunera muitos investimentos, principalmente de renda fixa aí, e ela rende ali coladinha na Selic, beleza? Bem simplesinho o vídeo de hoje, bem tranquilo, CDI bem sossegado. Curta aí se você gostou do vídeo, espero que esse conhecimento tenha sido útil aí para você. Comenta se tiver alguma dúvida, né, ou sugestão, compartilha com quem se interessa por esse assunto e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho, caso, é claro, você ainda não seja inscrita ou inscrito, beleza? Por hoje é só e até a próxima. Um grande abraço.